Salve Maria! Muitos têm percebido nos dias de hoje uma onda de conversão de fiéis ao catolicismo. É um fato que nós certamente devemos responder dando graças a Deus, muitas graças pelas almas que serão salvas consequência disso. Mas existe uma questão pertinente, que se trata da perseverança das almas que são convertidas. Uma descoberta que tem alarmado bastante é o fato de que muitos desses convertidos atribuem a sua conversão, em parte, à apologética na internet. Eu mesmo tenho me desviado dela mesma. Como eu disse no meu último vídeo, a apologética é eficaz apenas para um pequeno público-alvo, que são as pessoas que estão investigando o catolicismo ou as religiões em geral, e estão dispostas, abertas a tomar uma decisão de mudança. A maioria das pessoas, porém, estão obstinadas no seu erro e pouco interessadas em descobrir a verdade. Um dos problemas com a apologética na internet se manifesta no fenômeno do debate, no fenômeno dos debates públicos. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, escreveu um longo capítulo a respeito da permissibilidade de debates públicos com infiéis, por exemplo. Ele trata desse risco embutido na essência do debate, de que, se o católico perder ou aparentar perder, se dar mal no debate, ele vai escandalizar as pessoas assistindo o debate a acreditar que o erro que ele está tentando combater é mais provável que a fé verdadeira. Esse risco o leva a concluir que um debate só é permissível se a pessoa debatendo for bem treinada e estiver com boas intenções, e também que a plateia seja composta de uma população de baixo risco. Isto é bom que ela seja composta de infiéis, aqueles que não se converterem, e se o debatedor perder, elas não vão perder muito, elas vão simplesmente continuar no erro em que já estavam. Mas se a plateia for de católicos estudiosos, também é permitido, visto que eles são firmes e estudados na fé, e não irão perder a fé se o debatedor católico perder o debate. Mas se ela for composta de católicos simples mentalmente, com pouco estudo, é inconveniente que se faça o debate. Agora, quando nós temos debates postados no YouTube entre um católico debatendo 20 protestantes ou um cristão versus 30 ateus, isso é um absurdo, visto que a plateia é impossível de ser selecionada. Dezenas de milhares de pessoas vão simplesmente clicar no vídeo. E o que acontece é que muitas vezes um católico ou um cristão vai assistir o vídeo e vai ver em certo ponto do vídeo, embora ele esteja torcendo pelo cristão, pelo católico, ele vai, em certo ponto, ouvir uma objeção contra a fé vindo do oponente do debate, ou ateu, ou protestante, e eventualmente vai chegar em uma certa objeção que vai de fato penetrar a sua razão e ela talvez não seja muito bem respondida pelo debatedor católico. E assim ele vai entrar numa tentação contra a fé. A maioria das tentações contra a fé são para o ateísmo, geralmente. Elas partem do ceticismo. É importante relacionar que a nossa razão, embora ela faça parte das faculdades altas, ela sofre muita influência das baixas e, portanto, ela é muito falha. É possível que uma tentação entre na nossa razão e, embora nós saibamos que a nossa fé é completamente, perfeitamente razoável em conformidade com a razão, uma tentação contra a fé vai tentar sugerir o contrário. E, às vezes, ela é capaz de sugerir tão fortemente na nossa razão que nós possamos acabar por temer que estamos perdendo a fé, embora nós não tenhamos consentido com a perda da fé. Esse estado de tentação contra a fé é involuntário, começa assim. A nossa mente fica como que temendo que a fé católica seja falsa. Mas o pecado se encontra em atribuir a esse medo uma certa probabilidade. Um exemplo de como isso é involuntário é um protestante faz um argumento contra a infalibilidade papal. E esse argumento é bem articulado, você, na sua inteligência subjetiva, não consegue encontrar um furo ou alguma objeção contra esse argumento. Então, a sua inteligência parece convencida, embora você não tenha consentido com isso. Você não escolhe esse sentimento de convencimento. Ele acontece automaticamente, você não pode combatê-lo. Isso ainda não é um pecado contra a fé. Você não consentiu. O problema é onde se inicia o vício. Aquela pessoa que está nessa situação de tentação contra a fé vai começar a procurar conteúdos de apologética e respostas para tal objeção. Isso em si mesmo não é pecado, mas a disposição dessa pessoa pode a levar a pecar gravemente contra a fé. Se ela, em qualquer momento nessa busca,
pressupor que a fé católica seja algo menos que certa e definitiva, ou possa ser menos que certa ou definitiva, ele peca gravemente contra a fé, porque o assentimento da fé, que é aquilo que o católico é obrigado a dar em questão de fé, o objeto da fé divina e católica é o conjunto de verdades que devem ser cridas como reveladas por Deus, porque Deus as revelou, pela própria autoridade de Deus que não pode nem enganar a si mesmo. Então, mesmo que um católico esteja tentado contra a fé por uma tentação involuntária que comove a sua razão a temer que a tentação seja verdadeira e que a fé católica seja falsa, ele deve, antes de procurar qualquer resposta, fazer um ato de fé, proclamando a Deus que ele crê em todos os dogmas da fé, sem dúvida alguma, porque ir atrás de respostas apologéticas pode sugerir para sua própria consciência subjetiva que a sua fé está subordinada à razão dos argumentos, e não a Deus que se revela, que é Deus que imprime a fé na sua consciência. Portanto, eu sugiro que é muito mais virtuoso, ao ser tentado contra a fé, simplesmente fazer um ato de fé e ignorar as respostas apologéticas e ignorar a tentação, do que você simplesmente ir atrás e buscar uma resposta e ficar mentalmente satisfeito, porque você está exercendo o vício da curiosidade. Na teologia moral católica, a curiosidade é um vício. Ela é um apego desordenado por querer conhecer coisas que não lhe convêm. A estudiosidade é a virtude oposta a esse vício. A estudiosidade se trata do desejo de conhecer aquilo que é conveniente que você conheça. Pode parecer que eu estou exigindo, pode parecer que a igreja está exigindo que você tenha uma fé cega, um assentimento cego. É óbvio que, na verdade, a maioria das pessoas que são convertidas sabem como a razão, a filosofia, os milagres confirmam a fé católica. E mesmo sabendo de tudo isso, na hora da tentação contra a fé, nós meio que esquecemos. Nossa memória é quase que apagada e nós focamos apenas naquela objeção. E nós não conseguimos pensar muito mais coisas. Por que que eu digo que nós devemos ignorar as tentações contra a fé e não procurar respostas? Pelo simples fato de que existem dezenas de milhares de objeções contra a fé que pessoas já propuseram, todas as quais já foram refutadas por católicos, mas se você quiser perder o seu tempo para ir atrás de cada objeção proposta desde o início da história contra a religião cristã, você vai morrer e não terá descoberto todas e nem refutado todas. E a chance de uma pessoa de mente fraca perder a fé no meio do caminho é muito grande. É por isso que a igreja por muitos anos teve o índice dos livros proibidos. Ela, como mãe, zela pela fé dos seus fiéis. E é necessário impedi-los que eles consumam de forma desordenada conteúdos que vão explicitamente contra a fé católica. E o próprio fiel individual tem também a obrigação de zelar pela sua própria fé. É completamente desordenado, abusivo e honestamente louco você constantemente ficar vendo vídeos protestantes e ateus tentando você mesmo refutá-los com a sua própria inteligência que você sabe ser limitada. É uma loucura. Por que que você vai atrás de conteúdos que vão tirar a sua paz e vão te colocar num estado de perplexidade tentando descobrir a verdade e possivelmente acabar colocando a fé católica no nível de algo que precisa ser provado, ao invés de um assentimento definitivo que você já conhece ser certo. Para pecar gravemente contra a fé católica, você não precisa necessariamente deixar de acreditar nela. Você pode, por exemplo, continuar acreditando em um dogma, mas tratá-lo como se ele só é verdadeiro por causa de um certo argumento, e que se esse argumento não apelasse e não fizesse sentido para a sua inteligência, você não acreditaria nele. É uma disposição diferente que muda completamente, embora você continue acreditando do mesmo jeito. O que importa não é só acreditar, é o modo com o qual você acredita, que é com fé divina, teologal e católica. Ela é causada imediatamente por Deus, movendo a nossa vontade, a qual move a nossa inteligência a assentir a essas verdades. Ela é completamente distinta de uma fé humana, que se baseia em fatores como a evidência ou probabilidades. Ela é uma crença definitiva, então você nunca pode, por exemplo, suspender seu assentimento a uma verdade até você estar suficientemente convencido a partir do momento que você já professou a fé católica. Eu tive muitas dificuldades com isso no início da minha conversão, na véspera e alguns meses após o meu batismo.
O dia do meu batismo foi um dia de grandes tentações. Eu estava, basicamente, antes disso, convencido a um nível muito humano pelas sensações de convencimento que a fé católica era verdadeira. E, no dia do meu batismo, e alguns dias antes, eu fui intensamente tentado contra a fé, tentado para o ateísmo. E eu estava até com medo. Eu estava, durante o processo, durante o rito do batismo, eu estava todas as horas debatendo na minha cabeça, tentando me convencer, porque eu acho que eu não pequei contra a fé, mas eu estava tentando provocar, através de argumentos e de relembranças de milagres católicos e coisas que poderiam elevar a minha fé novamente, e eu estava buscando a sensação de fé. A sensação de fé é completamente diferente do ato consciente, voluntário de fé. Eu estava achando que, se eu não tivesse aquela sensação de fé, isso significava que eu tinha perdido a fé. Eu estava com medo do meu batismo ser inválido ou algo assim. Eu fiquei desesperado, eu estava pensando, será que eu preferia voltar para casa, pensar mais um pouco e voltar? Não porque eu não queria ser batizado, mas porque eu temia estar pecando se eu fosse batizado naquele estado de tentação contra a fé. Porque essa tentação involuntária se confunde com uma dúvida ou com uma apostasia interna, como se ela já tivesse acontecido, mesmo sem o seu consentimento. E muitas vezes essas tentações podem ser tão firmes que você cai num medo sincero de ter perdido a fé, mesmo sem ter consentido. E isso perdurou depois do meu batismo por vários meses, até que eu simplesmente parei de me engajar com essas dúvidas e continuei fazendo atos de fé. E eu consegui uma paz interna que eu simplesmente não tinha antes. É uma prova e uma recomendação de experiência própria que essas tentações, se você as tem, eu digo, elas não vão passar se você continuar procurando argumentos. Elas só passarão se você fizer e exercitar a virtude da fé, através de atos de fé e simplesmente começar a ignorar as tentações. Mas é isso, fiquem com Deus, salve Maria.